povo. Essa aprendizagem do povo lutando por suas reivindicações é algo que pode desaparecer o líder e fica na experiência popular. É isso que nós não temos aqui. Essa experiência, ela era muito importante até 64 com João Goulart. João Goulart foi um líder de massas que quis fazer aqui a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma urbana, e exatamente contra ele, seu governo e a experiência popular que o apoiava, é que se criou uma ditadura apoiada pela elite brasileira, pela igreja brasileira e pela embaixada de Washington no Brasil, que colocou o Brasil em 21 anos de ditadura. Essa ditadura organizou e turbinou o sistema universitário brasileiro. O sistema universitário brasileiro, essa universidade que nós temos hoje, ela foi uma universidade criada e sustentada durante a ditadura militar. O sistema de pós-graduação brasileiro, que é um motivo de orgulho da raça, não meu, mas todo mundo acha que é uma maravilha, etc., o que é uma ignorância, mas eu compreendo as razões pelas quais se formou essa opinião pública, é um sistema de pós-graduação que se organizou durante a ditadura. Se organizou durante a ditadura. O CNPq, a CAPES, todos os instrumentos de fomento à pesquisa se fortaleceram, não foram criados, mas se fortaleceram durante a ditadura. De tal maneira que a vida intelectual que era centrada no Rio de Janeiro desapareceu e cedeu para o coração burguês do Brasil, que é a emergência da Universidade Paulista e, sobretudo, da USP. Junto com ela, foi criada uma outra universidade, que é a Universidade de Campinas, a Unicamp. Uma universidade que foi criada, em primeiro lugar, como curso de pós-graduação, e depois fez os cursos de graduação. A Unicamp nasce para isso, nasce articulada intimamente com as multinacionais. E nasce sob a batuta desse Severino Vaz. Severino Vaz, que dá nome ao campus da Unicamp. Vocês vão lá, é considerado um grande educador paulista. Quem é Severino Vaz? Severino Vaz é o interventor pela ditadura na Universidade de Brasília, a universidade criada por Darcy Ribeiro para renovar intelectualmente o Brasil. Você veja que aquele cara que é indicado pelos militares para acabar com a experiência da Universidade de Brasília, a única universidade criada, uma universidade de concepção nacional, é o mesmo sujeito que depois vai organizar e é motivo de orgulho dos paulistas. Quer dizer, e o que eles fizeram? Elimina o radicalismo político e esteriliza a inclinação crítica das ciências sociais e o compromisso político de todas as ciências e se organiza novamente de uma forma liberal. De tal forma que podemos ter o que nós temos hoje. Eu vou dar em pontos mais detalhados. Gente com carreira acadêmica brilhante e sem nenhuma contribuição intelectual relevante. E essa é a questão fundamental. De tal maneira que o eixo intelectual saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo, que se transformou no coração burguês do Brasil, a máquina econômica de produzir e de orientar, fazer a cabeça do brasileiro em termos materiais, em termos intelectuais, em termos espirituais. Nessa jogada foi fundamental fazer uma operação decisiva. Se produziu no Brasil a derrota acadêmica do intelectual. Segunda hipótese que então estou defendendo aqui. Quando eu estou falando dos acadêmicos, eu não estou falando dos intelectuais. São coisas completamente diferentes. Por isso que nós fizemos a crítica à razão acadêmica. Um acadêmico não é intelectual. Ele até se arrisca tal, ele até se simula como tal. Mas ele é, sobretudo, um acadêmico. Um ser que nós vamos ter que caracterizar aqui como é que ele nasce, como é que ele se desenvolve e por que ele é um ser miserável. Mas por que ele é um ser dominante. Mas ele não é um intelectual. Então se produziu no âmbito na Universidade Brasileira, e aqui nos institutos agora também está isso, porque todo mundo quer ser doutorzinho, e tem que fazer o doutorado, mas não ser doutorzinho, mas o pessoal quer ser doutorzinho, quer publicar o paperzinho, quer ficar um ser colonizado, completo e abobado, como a maioria dos doutores das universidades federais. Vocês ainda podem liquidar isso, ainda podem aprender com a nossa catástrofe. Eu duvido muito, sou muito cético. Mas podem, deveriam. Eu vou exibir aqui as entranhas dessa desgraça, dessa gigantesca catástrofe que se produziu na Universidade Brasileira. De tal forma que aqui ocorreu, no Brasil, uma derrota acadêmica do intelectual. Quer dizer, os intelectuais foram derrotados e no seu lugar surgiu um tipo
particular, estou aqui quase usando uma tipologia weberiana que não é minha intenção quando eu uso isso. Surgiu esse sujeito chamado acadêmico. Esse acadêmico tem algumas características históricas. Em primeiro lugar, ele está orientado colonialmente. Ele é um ser propenso, absolutamente formado, sensibilizado, aberto completamente para o que nós chamaríamos de maneira genérica influência estrangeira. Ele não apresenta isso assim, e muito menos como eu apresento. Ele é o objeto fundamental do colonialismo, ele é o reprodutor do colonialismo. Ele se apresenta aqui como um sujeito cosmopolita. E ele defende aqui um saber supostamente universal. A versão mais acabada disso não poderia existir, agora está aparecendo, é o programa mais abobado criado pelo um governo, que é essa ideia de ciência sem fronteiras. Como no mundo capitalista, no mundo orientado pela aquisição e registro de patentes, pode existir um programa tão abobado, tão ignorante, tão a favor das multinacionais dos países centrais, que é um programa tão candidamente apresentado para os jovenzinhos como ciência sem fronteira, como se a ciência não tivesse fronteira, como se você, quando fosse ali na farmácia comprar uma aspirina, não estivesse pagando royalties para a Bayer. Entendeu? Então, ele se apresenta como um sujeito cosmopolita, como um sujeito que odeia o nacional, que odeia o nacionalismo, que duvida da existência de cultura brasileira, porque nós temos uma sociedade humana, uma sociedade global. Ele mesmo, quando vai, portanto, em consequência lógica do desenvolvimento do seu DNA, fazer um doutorado nos United States ou na Europa, ele vai com uma tesão completa, ele vai quase como um fiel vai a Roma, como um muçulmano vai a, como é o nome? A Meca. Ele vai ao encontro da verdade, ele vai para lá buscando o saber e já pensando que ele vai voltar para revelar para nós a última novidade europeia, a última novidade estadunidense. Ele é um bocó colonizado completamente, mas ele aparece aqui como doctor, sacou? Como doutor. Um doutor que fala em publicação de paper e um sujeito que diz, precisamos organizar rapidamente uma pós-graduação, porque sem pós-graduação não há ciência. E eu digo exatamente o oposto. Na experiência brasileira, organiza-se a pós para não se desenvolver ciência, vou dar os números depois, não tem quem me rebata essa tese, estou aberto a qualquer questionamento. Esse sujeito, então, ele se apresenta como um sujeito cosmopolita. Esse sujeito cosmopolita, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele vai lá e ocorre o primeiro fenômeno do sujeito que não conhece em que sociedade ele se encontra. Ele chega lá nos Estados Unidos da Europa, ele não entende a história da Europa, porque ele já não estudava aqui, não conhece lá, e volta mais abobado do que foi, passa pela experiência sem entender o que são, por exemplo, os Estados Unidos. Ele vai lá, tem uma experiência na universidade, que é uma experiência de ensino, de aprendizagem, etc., e ele não entende a sociedade gringa, ele não entende a sociedade europeia. Ele fala de coisas que ele viu. O bar, a forma de se comportar, as bibliotecas exuberantes, a indústria cultural. Ele fala de todas essas coisas que ele viu, coisas reais, só que ele não entende a lógica. Quando a gente estuda os principais relatórios das agências de fomento nos Estados Unidos e na Europa, eles dizem claramente qual é o problema. O problema é que os alunos estrangeiros que vão para os Estados Unidos, passar 3, 4 anos lá, eles não entendem a função daquelas universidades na sociedade nacional estadunidense. Ele pensa, em consequência, que Harvard é uma universidade internacional. Ele pensa que Cambridge é uma universidade internacional. E ele pensa que a Sorbonne é uma universidade internacional. E ele se esquece de algo elementar. Se ele for falar para um gringo que Harvard é uma universidade universal, o gringo médio que paga imposto vai dizer, não, Harvard é uma universidade gringa, nacional, feita para a grandeza e orgulho
dos estadunidenses. Mais nada. Essa é a primeira coisa. Segunda, aquilo que Hirschman... Hã? Mas o sujeito podia ir e entender como é que funciona a sociedade gringa. Estudar a sociedade gringa. Mas ele não estuda, ele fica vendo a caricatura. Ele não estuda a Guerra da Independência, Alexander Hamilton, o expansionismo gringo. Ele não estuda isso. Ele vai lá e pega de maneira cosmética, pensando que no bar com os amigos, nas jantas, etc., nos passeios... E nos Apalaches ele vai entender alguma coisa, numa viagem para Nova York e outra para Boston, e tirar foto na neve e agora colocar no Facebook, ele fica achando que aquilo ele está pegando. Ele não está, é um abobado, porque para pegar você tem que estudar aquela sociedade, entender seu dinamismo, acompanhar sistematicamente, etc. Ele não consegue fazer isso. Ele nem sabe que tal coisa existe. Então ele pega e pensa que essa universidade é uma universidade cosmopolita. Outro ponto fundamental, é só uma universidade para a grandeza dos Estados Unidos. E ele está indo lá, não por outra coisa, a não ser para aumentar a grandeza dos Estados Unidos, e vou mostrar como ele faz isso de maneira ingênua. Não é que nós, primeira coisa, não é que nós somos inúteis. Ao contrário, vocês têm que entender uma coisa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, essa imensa máquina capitalista de produzir riqueza e destruição, é uma máquina que não produz a quantidade de técnicos e doutores suficientes para tocar aquela engrenagem. Então, se vocês tirarem, por exemplo, hoje dos Estados Unidos, todos os enfermeiros do sistema de saúde, os enfermeiros latino-americanos dos Estados Unidos, para os hospitais gringos, para o sistema de saúde gringo, para dar um exemplo. Segundo, se os Estados Unidos não importarem uma quantidade imensa de técnicos em TI, se não importarem técnicos em computação, a máquina lá não funciona. Então eles têm, eu lembro os dados, eles têm todos os anos 15, 16, 17 bilhões de dólares destinados a garimpar gente no mundo inteiro e levar para lá. Por exemplo, a Universidade de Harvard faz seleção dos melhores estudantes brasileiros em São Paulo agora. Pega esses estudantes, dá uma bolsa de estudo e leva lá. Por isso que eu digo que o Sem Fronteiras é um horror, porque ele ainda financia com o nosso dinheiro os estudantes que vão para lá, que entram naquele sistema e entram lá num sistema. Qual é o sistema nos Estados Unidos? É um sistema que articula empresa privada, multinacional, tremendo orçamento público e universidades. Igualmente públicas, porém pagas. Tem um tremendo orçamento, tá? Mas as pessoas pagam. Esse trio articulando lá necessita chamar gente do mundo inteiro. Por que tem o programa Erasmus, todos esses programas aqui? É porque a taxa de natalidade na Europa, por exemplo, é negativa para vários países, não tem gente, é uma sociedade envelhecida. Onde é que eles vão buscar essa quantidade de gente nova e técnicos? Em toda a periferia capitalista. Buscam essa gente aqui de tal forma que nós vamos fazer um doutorado lá. No quê? Em bioquímica, em física, em matemática, em química, em geografia, em ciências sociais, em direito, em relações internacionais. E vai fazendo tudo isso em TI, vai trazendo para lá, e essa gente fica 2, 3, 4 anos lá, desenvolve, com imenso talento que nós, os povos da periferia, temos, desenvolvemos dentro dos laboratórios, coordenado por um professor de lá, articulado com a multinacional, sustentado por fundo público, e eles registram as patentes. De tal maneira que o melhor informe para isso, vocês nem acreditam no que eu estou dizendo aqui, peguem o informe anual da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, nas suas siglas em inglês, snf.gov, clica lá, tem um informe anual em que eles mostram a quantidade de alunos de engenharia que eles importaram, a quantidade de técnicos em TI, a quantidades em computação, a quantidades de química, que vocês podem ver facilmente pelo número de prêmios Nobel que os Estados Unidos recebem e que não são nascidos nos Estados Unidos. Estão vinculados às universidades, estão fazendo suas vidas lá, estão chamados por essa imensa máquina, gerando riqueza para os Estados Unidos. Mas eles não estão só contentes com isso, eles organizam isso, não só o processo migratório, isso que nós podemos assistir aqui desde a periferia como fuga de cérebros, é gravíssimo para um país como o nosso, é mais grave ainda para os países da
América Central, por exemplo. Porque se é grave para o Brasil perder um engenheiro e um médico, a tal ponto que estamos importando médicos, imaginem para um país como El Salvador, Honduras, Guatemala e etc., que são os pequenos países. Imaginem para os países caribenhos, como República Dominicana, Haiti, etc. É muito pior que os terremotos que foram terríveis no Haiti. Quer dizer, há uma fuga de cérebros tremendo organizado por esse sistema. Mas não só há uma fuga de cérebro tremendo organizado por esse sistema que funciona minuciosamente durante décadas e funcionou no ano passado e está funcionando esse ano de novo. Eles fazem algo mais importante. Eles inventam uma mitologia, uma ideologia. A ideologia de que é preciso publicar. E inventam algo fundamental, que a ciência se faz com publicação. O que é uma burrice completa, não se faz com publicação. Mas eles inventam isso. Inventam que existem revistas internacionais, uma revista internacional. Eu, quando eu vi isso a primeira vez, uma revista internacional, eu fiquei muito curioso, eu disse, isso eu tenho que encontrar uma revista internacional, porque já tenho o complexo de ter nascido em Joaçaba e vindo para cá, e meio colono, então como é que uma revista internacional, nunca vi uma revista internacional, eu queria me encontrar com uma revista internacional, fiz um esforço total até que eu descobri que eu nunca vi uma revista internacional, porque tal coisa efetivamente não existe. O que existe é uma revista da Faculdade de Física de Harvard, que é considerado pela cabeça de um africano colonizado, de um asiático colonizado, de um latino-americano colonizado, uma revista internacional. Mas mais do que isso, eles não só plantam a ideia de uma revista internacional, como vem na periferia capitalista, e organizam, os acadêmicos organizam, uma estrutura de publicação que dá mais pontos para um artigo publicado numa revista que eles julgam internacional do que numa revista brasileira, guatemalteca, etc. E nem é uma revista internacional, é só uma revista da Universidade de Boston, é só uma revista da Universidade de Harvard, é só uma revista da Universidade da Sorbonne, uma revista de uma universidade nacional francesa. E às vezes de universidades muito menos prestigiadas dentro da França, dentro dos Estados Unidos ou em qualquer país europeu, universidades periféricas, que conseguem colocar aqui, por obra e graça, decisão nossa, das autoridades brasileiras, que diz que uma revista de química, de física, de matemática, de história, de geografia, de relações internacionais, dá mais pontos para um pesquisador aqui se publica lá do que nas próprias revistas. Isso que em si mesmo já é um escândalo, tem consequências terríveis do ponto de vista científico e do ponto de vista econômico. Vou dar um exemplo. Essa política foi introduzida no Brasil por aquele ministro que deveria ir a julgamento público, já faleceu, mas teria que ter tido um juízo público, que era o Paulo Renato. Paulo Renato instituiu aqui no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, no primeiro governo, esse sistema que alguns chamam de publicar ou perecer, cuja vitalidade do acadêmico está dada pela quantidade de artigos que publica. A quantidade de artigos que publica. E dá mais ponto para um programa de pós-graduação se ele publica numa revista internacional, considerada internacional, do que numa revista nacional. Eu vou dar 3 ou 4 exemplos do que a desgraça que isso significou. Quando esse sistema começou a ser implantado no Brasil em 1994, com o Plano Real, o Brasil pagava 260 milhões anuais de royalties. Royalties, esse das patentes, que é oposto ao mundo da Branca de Neve e dos 7 anões da Ciência Sem Fronteiras, do Pateta e do Tio Patinhas. Sacou? Então, em 94, o Brasil pagava 260 milhões de dólares de royalties. Quando começou a se implantar isso, e a CAPES e o CNPq começaram a dizer que a produção científica brasileira cresceu, quer dizer, eles consideram produção científica a publicação de um paper, de um artigo, paper é a expressão que eles usam, por isso estou repetindo aqui, que é um artigo, um ensaio sobre alguma coisa, e quando começou a se implantar esse sistema, fez com que, no ano passado, nós pagássemos 3 bilhões e 200 milhões de royalties. Quer dizer, primeira consequência, clara, que qualquer um pode observar, quando mais começou esse sistema de publicação no exterior, quando mais cosmopolitas se tornaram os nossos acadêmicos,
nós passamos a pagar cada vez, e quanto mais cresceu a chamada produção científica com a publicação de artigos, o que aconteceu? Nós, em primeiro lugar, passamos a pagar muito mais royalties, de 260 milhões para mais de 3 bilhões e 200 milhões de dólares anuais, por conceito de royalties. Primeira questão. Então, dizer que isso aumentou o conhecimento aqui no Brasil é uma farsa completa do ponto de vista econômico. Mas não só isso. Aconteceram casos extraordinários, como, por exemplo, o caso que eu mostro aqui, uma planta que existe no mundo amazônico, que é a copaíba. A copaíba é esse depoimento eu recolhi, tirei da audiência que foi feita no Senado da República com o então ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, que mostrou muito claramente que o caso da copaíba mostrava a falácia desse sistema e como esse sistema é tremendamente nocivo para nós. O que significa? Significa que as publicações sobre o óleo de copaíba no mundo, quase 80% das publicações sobre esse óleo de copaíba, que é anticancerígena, analgésico, tem um conjunto de propriedades que estão sendo cada vez mais descobertas, mais de 80% das publicações dos artigos são de brasileiros, que é uma boa notícia. A má notícia é que nós não temos nenhuma patente de copaíba. Os Estados Unidos possuem 17, o Japão 8, a União Europeia 3 e a China já possui 2. Quer dizer, o cretino, o idiota, faz a pesquisa lá na Amazônia, descobre uma molécula de sabedoria e manda para lá. O outro pesquisador também manda para a revista que ele chama internacional. Um lá da Ásia também publica e manda até outro. E o outro da Guatemala também manda. E o outro do Equador, que também pesquisou na Amazônia, também manda. Todos mandam para lá. Lá tem, no centro do país metropolitano, a universidade, a multinacional e o Estado gringo, financiando aquelas pesquisas em programas permanentes. Não programa que dá 2 anos o dinheiro, depois falta, depois demite, volta o professor, vai. Programas permanentes, acúmulo. Eles pegam toda essa informação que nós passamos gratuitamente para eles, porque é um paper que o professorzinho colonizado aqui publica lá, eles pegam tudo isso, fazem pesquisa permanente, chegam a conquistas científicas e tecnológicas, registram as patentes e o professor colonizado, abobado completo, ignorante de pai, mãe, quarteirão, pega o artiguinho dele publicado em inglês. In English, chega, dá 10 pontos para a pós-graduação dele, vai na farmácia e compra um analgésico, paga royalties com o trabalho dele, que o cretino não sabe que ele ajudou, paga, enriquece os Estados Unidos e empobrece a nossa vida material e científica. Mas desfila aqui no Instituto e lá na Federal com um paper publicado em inglês. Que é bicho mais ignorante que isso? O operário que está sobre alienação capitalista na fábrica não é tão alienado quanto esse professorzinho que tem um doutorado, que estudou nos Estados Unidos e na Europa e que não entende que tem um sistema mundial de produção de conhecimento que expropria dele a molécula de saber que ele não sabe para que usar, que tem um outro guatemalteco que não sabe para que usar, que tem um equatoriano que não sabe para que usar, mas que tem um gringo lá nos Estados Unidos que chama ele para ele ficar uma temporada lá, para ele trabalhar no laboratório, dá uma bolsinha para o cretino, leva ele para o Walt Disney, leva ele para Boston para ver neve, para tirar fotografia e postar no Facebook, paga uma bolsinha para ele, ele vai e ele trabalha de graça para os Estados Unidos. Aqui se organizou em toda a periferia, na África, na Ásia, na América Latina, esse sistema que foi imposto pelo Banco Mundial e adotado por nós gratuitamente. O sistema de pós-graduação brasileiro, portanto, está montado. Esse é o acadêmico vitorioso. Mas, se ele quiser pegar esse artigo publicado na The Nature ou outra revista qualquer, agora o Prêmio Nobel de Medicina detonou a The Nature, viu o que ele falou, o Prêmio Nobel? Disse, olha, a The Nature publica aquilo que a indústria quer, não aquilo que é o necessário para o avanço da ciência. Tem um artigo que está rolando na internet, pega o último Prêmio Nobel, já vai lá pegar,
e eu acho que até tem versão já em português desse artigo. Mas está lá ele descendo a lenha nas revistas chamadas de mais prestígio, porque quando o sujeito publica lá, ele tem que pagar para publicar lá. E depois, se os meus alunos quiserem ter acesso a esse artigo que tem publicado, tem que comprar o próprio artigo. E o cretino idiota não sabe disso, ele acha que é um orgulho. E ele vai lá na reunião do departamento e diz, pô, mas tem que ter estímulo para publicar e temos que ter dinheiro para comprar também. E aí a CAPES vai lá e paga mais 280 milhões de dólares por ano para ter o acesso dos bancos de dados, etc., internacional, dos quais grande parte da produção é de pequenas moléculas de verdade colocadas pelos acadêmicos da periferia, sem que ele tenha domínio do sujeito. Esse sujeito, ele aparece aqui como não colonizado, ele aparece aqui como não alienado, e ele é tudo isso. Ele aparece aqui como um sujeito de prestígio, e ele é um ignorante completo, não sabe o fundamental de como funciona esse sistema. E é esse sistema que está fazendo a roda girar. Não é um sistema imune aos estudantes, porque esse professor tem um certo charminho quando ele entra. Ele fala calmo, não fala como eu, ele tenta parecer neutro do ponto de vista político, ele não tem posições, entendeu? Não é alguém como eu, que já me declaro socialista, bolivariano, revolucionário, chavista, tudo que tiver de ruim, já de cara. Onde tiver um oprimido lutando, eu já estou aqui com ele. Então, quer dizer, ele aparece como alguém elegante, clean, entendeu? Um sujeito que está mais preocupado com o acadêmico. Estou preocupado com a sorte da instituição, com a república, olhem, etc. Ele vai encantar, ele monta um sistema que consiste em organizar o plano de ensino das matérias como algo completamente esterilizado politicamente. Segundo, ele apoia um sistema pedagógico que está baseado na decoreba e não no raciocínio. Tem escasso rigor científico, embora ele tenha uma pose e uma panca que parece que vocês estão tendo aula com Einstein. Ele fica na ideia de que publicar é decisivo.